Olá a todos os caminhantes para a luz. Hoje, quarta-feira, nós vamos mais uma vez fazer a leitura e a partilha do Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo pela intercessão de Nossa Senhora e de Nossa Senhora das Graças, esse mês que é dela, que o Espírito Santo venha pairar sobre nós e nos ensinar, nos revelar toda a vontade de Deus nesse dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Lucas 19, de 11 a 28. Enquanto o escutavam, Jesus acrescentou uma parábola, porque estavam perto de Jerusalém e eles acreditavam que o reino de Deus ia manifestar logo. Disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser nomeado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus servos, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: faça com que elas rendam até que eu volte. Mas seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele alguns representantes para dizer: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas ele foi nomeado rei e voltou. Mandou então chamar aqueles servos a quem havia dado dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Veio o primeiro e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. Ele respondeu: muito bem, servo bom. Como você foi fiel no pouco, vai administrar 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. Ele respondeu também a este: você vai administrar 5 cidades. Veio o outro e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei no lenço, porque eu tinha medo do Senhor, que é um homem exigente. Retire o que não depositou e colhe o que não semeou. O rei respondeu: servo mau, eu o julgo pela sua própria boca. Você sabia que sou um homem exigente, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então você não depositou meu dinheiro no banco? Ao voltar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí: tire as 100 moedas dele e as entregue para aqueles que têm 1000. Disseram-lhe: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Eu lhes digo: a todo aquele que tem lhe será dado, mas aquele que não tem, até mesmo que tem, lhe será tirado. Quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de quarta-feira, hoje nós podemos pedir desse Senhor, no primeiro momento, que o Espírito Santo venha nos revelar realmente a vontade de Deus e o que o Senhor quer nos falar nesse evangelho. Para nós não termos a convicção ou acharmos que Deus só dá para aquele que tem mais. Não. Deus deu para aquele que tem mais, porque ele se esforçou, ele foi fiel no pouco, ele não teve medo, ele colocou tudo aquilo que o Senhor tinha lhe dado, irmão, ele colocou em prática, ele fez frutificar, ele fez render. E é isso que o Senhor quer nos dizer hoje. Mais do que dizer que aquele que tem será mais dado mais, ele quer nos falar dessa confiança, de colocarmos em prática, de sabermos administrar os bens que ele nos dá. E mais ainda, o Senhor nos dá a certeza de que ele nos dá bens. Todos os dias o Senhor nos dá bem para administrarmos. Nós somos aqui administradores. Então tudo que o Senhor nos dá é para administrarmos, para rendermos, para darmos fruto. O Senhor não nos dá um bem para enterrarmos ou para ficarmos com medo de investir ou de colocarmos em prática, não. O Senhor nos dá um bem para administrarmos, para termos coragem, para termos fé, para frutificarmos, para darmos frutos. Porque naquele dia que o Senhor vier nos perguntar, nos fazer a prestação de conta, nós vamos estar como esses servos. Ou nós vamos apresentar: Senhor, o que tu me deste está aqui, eu fiz render. Ou nós vamos dizer como o servo mau, o preguiçoso: Senhor, eu fiquei com medo e eu enterrei, eu guardei aqui nesse lenço para te entregar de volta. E o Senhor não quer isso. Todos os bens que o Senhor nos dá, Ele nos dá para darmos fruto. Se o Senhor nos dá um trabalho, Ele nos dá para darmos frutos. Se Ele nos dá uma família, para darmos frutos. Se Ele nos dá a vida, que é o dom mais precioso que Ele nos dá todos os dias, é para darmos frutos também. Não é para ficarmos com medo nem para nos escondermos. Então,
Esse evangelho de hoje vem nos ensinar isso que o Senhor quer. O Senhor nos quer dando frutos. Então hoje é o dia de nós olharmos para si e nos perguntarmos quais são os dons que o Senhor me deu. O que eu estou pondo em prática? Se o Senhor viesse hoje e me perguntasse que frutos eu teria para oferecer a Ele, eu ofereceria 100 por um, eu ofereceria 5 por um, ou eu iria falar como esse servo que eu guardei e escondi porque eu fiquei com medo, Senhor. Eu fiquei com medo das tarefas, eu fiquei com medo da enfermidade, eu fiquei com medo da distância, e aí eu guardei aqui, Senhor, só para te devolver. E aí o Senhor me chama a atenção, porque é algo que me vem na cabeça agora, nesse momento, né? De dizermos assim, mas eu não faço nada de errado, eu faço tudo certinho, eu só trabalho, eu estudo, eu venho para minha casa, eu faço tudo certinho. E o Senhor está nos dizendo hoje que fazer isso passo a passo, sem ser ousado, sem sair, sem dar frutos, é como esse servo mau e preguiçoso que ele resolveu esconder esse tesouro, esses dons que o Senhor deu para ele administrar no lenço. Então o Senhor está nos falando disso hoje. Precisamos ter coragem e ousadia para sairmos, para colocarmos em prática, para oferecermos para o Senhor frutos, né? Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei qual é a minha situação. Então você precisa se perguntar, assim como eu preciso me perguntar quais são os dons, o que o Senhor está me dando hoje, né? E quando chegar no final do dia, o que eu vou oferecer para o Senhor como frutos, né? Hoje é um dia para fazermos isso, né? Para olharmos o que o Senhor nos deu para administrar hoje. Hoje eu tenho vida, hoje o Senhor me deu mais um dia de vida. Quais os dons que o Senhor está me dando hoje para administrar, né? E quando chegar no final do dia, o que eu vou oferecer para o Senhor de frutos? Quanto vai ter rendido aquilo que o Senhor me deu no dia de hoje, né? Então nós precisamos ter ousadia, nós precisamos não ser preguiçosos, como ele diz. Precisamos ser servos fiéis e corajosos. Sabemos que com o Senhor nós podemos fazer todas as coisas, então nós temos que ter coragem de darmos um passo de cada vez. Então hoje é um dia para renunciarmos todo medo. Senhor, falarmos para o Senhor, Senhor, eu renuncio todo medo, tudo que me impede de te ouvir, Senhor. Eu renuncio toda tristeza, Senhor, eu renuncio todo o perigo, Senhor, o medo do perigo, o medo da enfermidade, Senhor, tudo que me impede de ser um servo bom e fiel, eu renuncio nesse dia, Senhor, de você falar, de eu falar para o Senhor, eu quero, Senhor, ser chamada por Ti, de servo bom, de servo fiel, eu quero poder Te apresentar frutos, Senhor, 100 por um, Senhor. Então, de pedir do Senhor esse socorro, que o Senhor venha em nosso socorro, de renunciar. Eu renuncio, Senhor, a todo o trauma da morte, a todo o trauma que me impede, Senhor, de ser esse servo bom, de ser esse servo fiel, Senhor. Eu renuncio a todo apego às minhas atividades, o apego à minha família, o apego ao meu trabalho, Senhor. A tudo que me impede de dar frutos, Senhor, de dar frutos 100 por um, Senhor. Então, é o dia de renunciarmos, de darmos passos na fé. Então, hoje o Senhor quer nos falar isso, que eu possa ser chamado, que você possa ser chamada de servo bom, que o Senhor possa nos dar muito mais a cada dia, à medida que nós vamos dando frutos. Amém.